Estou começando a nossa aula de funções de primeiro grau. A função de primeiro grau, muito usada em tudo quanto é prova, eu vou associar a função de primeiro grau ao cotidiano, por isso que essa aula é muito importante. Mandei um materialzinho para vocês me acompanharem. Então, estou começando. Então, vamos lá. Para começar, toda função de primeiro grau, função de primeiro grau, está ali, de bom, o quadro está bom, né? É toda função de R em R. O que isso quer dizer? Que o domínio são os reais. Contra domínio, reais. Do tipo f de x igual a x mais b. Uma pergunta que a Ludmila me fez essa semana. F de x é y? O que vocês acham? Se f de x é y ou não? E, gente, o que o f de x é? Eu acho que é. A x mais b. Então, eu dou valores para x e descubro o y. Dou valores para x e descubro o y. Eu vou dar exemplos da função de primeiro grau. Então, vamos lá. Muito usado em exemplos da função do primeiro grau, hoje eu refiz minha cabeça para dar uma aula voltada a exemplos do cotidiano, para fazer uma função de primeiro grau diferente. Eu falo, o custo de uma fábrica, o custo, C, custo de uma fábrica, é dado por uma despesa fixa de 10 mil reais. Despesa fixa de 10 mil reais. E o custo de cada produto, vou fazer que é uma empresa de camisetas. O custo de cada camiseta é 20 reais. Então, vocês vão me ajudar. Uma camiseta, o custo. Uma é 20, duas, 40, 3, 60. Eu vou fechar a janela aqui que está barulho lá de fora. Um minuto. Olha se melhorou o som. Voltando ao meu custo. Uma camiseta 20, duas 40. Vocês estão vendo que a variável é meu X? É o número de camisetas. Então, essa é uma função custo muito usada. O custo, eu falo assim, é a despesa. Despesa ou custo é dado por 20x mais 10 mil. Olha se é uma função de primeiro grau. Primeiro exemplo, exemplo 1. É uma função de primeiro grau. Aqui, toda função de primeiro grau é do tipo AX mais B. O A, valor, o B, valor fixo, e o A, fixo, onde o X vai variando. O A é chamado de coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente linear. O A angular e o B linear eu vou explicar durante o nosso estudo. Outro exemplo, exemplo 2. Eu escrevo para vocês. A receita. Receita é o dinheiro que entra. Toda receita de uma casa é o dinheiro que entra. A receita desta empresa, da mesma empresa ali, vou colocar, a receita é o dinheiro que ela vende a camiseta. Ela vende a camiseta por 70 reais. Então, vocês vão me falar, uma camiseta. Aqui é a receita. Y eu chamei de receita. Uma camiseta, 70, duas camisetas, 140, três camisetas, 210. Receita, o dinheiro que entra. Você sabe me dizer o que é lucro? Lucro. O que é lucro de uma empresa? Se pediu lucro, exemplo 3, eu quero lucro. É o preço de custo mesmo. É a receita, é o dinheiro que entra, né? Receita, o dinheiro que entra, tirando quem? O custo. Todo lucro é receita menos o custo. Todo lucro, receita menos o custo. O lucro seria, quem que é receita? 70x, se eu pegasse nesse exemplo. Aqui ele pediu, na letra A função. Na letra B, a receita. Aqui, o lucro. 70x menos o custo. Quem que é o custo? 20x mais 10 mil. Compreendi? Me fale um lucro dessa empresa. 70x menos 20x dá 50x. Menos 10 mil reais. Isso é o lucro. O que eu aprendi? Receita, dinheiro que entra. Lucro,
É a receita tirando a despesa. Despesa, o que eu gasto? É uma despesa fixa com valor por unidade produzida. Despesa fixa, a gente fala, por exemplo, tem luz, tem água, tem funcionário. Então, essa é a receita fixa da empresa. Eu quero saber se neste minuto eu entendi como é que eu uso a função de primeiro grau no cotidiano. Quantidade, aqui, ó, quantidade vezes o preço e somei com a despesa. Logo em seguida, eu tenho outro exemplo que a gente usa demais. Seria um exemplo 4. Quando eu entro num táxi, existe a bandeirada. Bandeirada é um custo fixo. Vamos supor, em Belo Horizonte, a bandeirada é R$ 4,80. E o quilômetro rodado é R$ 2,90. Então, 2,90 vezes X. Por que eu ponho X no 2,90? 1 quilômetro, 2,90. 2 quilômetros, 5,80. E vou multiplicando. Então, isso aqui é o custo. Isso é o preço, é o custo. É o preço do táxi. Então, aqui, ó, preço, posso chamar preço. P de X. 2,90, X mais 4,80. Então, vou começar explicando o porquê que a função de primeiro grau é muito importante. Ela associa ao nosso cotidiano, a despesa, a receita e, assim, a variação de algumas coisas. Temperatura varia, a temperatura em relação ao aquecimento. Então, tem algumas coisas que são lineares. A gente chama que a função de primeiro grau é uma função linear. Quero saber se até aqui está de boa, gente. Sim. Sim? Então, vamos. Repetindo, a função de primeiro grau é de que tipo? Linear. Igual a x mais b. Essa é a função de primeiro grau. O a é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear. Então, vou mostrar graficamente. Eu escrevi a função 3x menos 5. Eu quero desenhar esse gráfico. A cada x que eu coloco, eu tenho um y. Quero saber se está tranquilo. Para cada x, um y. Aí eu penso, fiz uma tabelinha aqui. Vocês vão me dizer, se x for zero, o y não é menos 5? Tá ali, x0, o y é menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Se o x for 1, substitua x por 1. 3 com menos 5, menos 2. 1 aqui, menos 2 aqui. Olha se para nós a função de primeiro grau é uma reta. Confere que a função de primeiro grau é uma reta, gente? O nome dela é linear. À medida que vai aumentando, vai aumentando. Vai aumentando o x, vai aumentando o y. Se for diminuindo, vai diminuindo. Essa função é uma função crescente. Crescente. Olha bem. Aqui é menos 5b e corta em menos 5. Quero saber se todo mundo enxergou. Menos 5 e corta em menos 5. Aqui eu escrevi y igual a menos 3x, menos 5. Eu só troquei o sinal de A. Beleza. Lá fiz meu gráfico. Só troquei o sinal de A. Fiz isso. Vocês vão me ajudar na tabelinha. Vamos lá. Se x for zero, vocês estão me acompanhando que eu estou substituindo o x por zero? Quem é o y? Menos 5. Se x for 1, olha lá, se x for 1. Menos 8. Menos 8. Então, vamos lá. Vou suspender um pouquinho o gráfico, senão vocês não enxergam que esse quadro é muito piquitito. Fiz isso, vou. 0 dá menos 5. O x é 0, o y é menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Corta aqui, ó. 0 e menos 5. 1 está aqui, uma unidade. O 1 para menos 8. Menos 6, menos 7, menos 8. Depois que a gente analisou o gráfico, eu desenhei aqui. Vocês vão me dizer. É um gráfico que cresce ou decresce? Estou esperando. Decresce.
À medida que o x aumenta, o y aumenta. À medida que o x aumenta, o y é uma função estritamente decrescente. Vocês só vão observar a diferença desse gráfico para esse. O B é o mesmo. E o A com sinais diferentes. Vê se é verdade, o A são sinais diferentes. É verdade. Quando o A é positivo, a reta é crescente. Quando o A é negativo, a reta é decrescente. Perfeito? A positivo, crescente. A negativo, decrescente. O B é o lugar onde corta o eixo Y. Aqui, ó, corta em menos 5. Então, o B é o lugar onde corta o eixo Y e o A está ligado à inclinação da reta, que eu vou explicar agora. Ok? Até aí? Vou para a próxima função. Y é igual a 5. Quando eu escrevo y igual a 5, vocês vão me ajudar. Para cada x que eu colocar, olha, não tem x. Se x for 0, qualquer imagem não é 5? 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. 1 também dá 5. 2 também dá 5. Todo mundo tem imagem 5. Eu pergunto, não é a função ou é a função, gente? Fiz uma pergunta. É função. É função. Ela cresce, ela decresce ou ela é constante? Constante. Constante. Então, olhando bem, quando A é positivo, a função é crescente. Quando A é negativo, ela é decrescente. Quando A é 0, vocês viram que sumiu? Né, do tipo 0x mais 5? Quando A é 0, ela é constante. Então, a minha conclusão vem agora. Vocês vão só definir para mim e não precisa escrever nada, porque na apostila 2 já está pronto. Vamos lá. Se o A é positivo, a função é crescente. Y é crescente. Se o A é negativo, Y é decrescente. E se o A é 0, o que acontece quando o A é 0? A função é o quê? F ou Y? É constante. Você está muito tranquilo. Alguns vestibulares fazem isso. A função y ou f de x é do tipo 3k mais 1 vezes x mais raiz de 2. Olhem, por favor. Eu dei a função do primeiro grau, esse é o A e esse é o B. Vê se vocês entendem. Consegue identificar. A é quem está na frente de x, B é chamado de termo independente, coeficiente linear independente. Eu quero que essa função seja crescente. Qual a condição para que ela seja crescente? 3k mais 1 tem que ser positivo. 3k mais 1 tem que ser positivo, maior que 0. Resolva a equação. 3k maior que menos 1, isso implica que 3k, ou seja, k é maior que menos 1/3. Vê se está bacana, se dá para entender. Ô, Lu, Pode perguntar. o A pode ser igual a 0? Pode? Então, 3k mais 1 pode ser maior ou igual a 0, não? Não. Se for maior ou igual a 0, olha bem. Se for igual a 0, você vai me responder. Se o A for 0, aqui, ó, não vai ficar só raiz de 2? Todas as imagens não são raiz de 2? Uhum, Aham. entendi. Agora presta atenção. Se todas as imagens são iguais a raiz de 2, eu posso falar que ela é crescente ou ela é constante? Constante. Eu pedi constante ou crescente? Eu te perguntei, para que valores ela é crescente? Então, K só quando for positivo. Tá bom, obrigada, Lu. Por nada, Laís. Tá tranquilo, gente? A pergunta da Laís? Tô seguindo. Aí eu já sei quando a função é crescente, decrescente e constante. Eu vou mostrar a vocês agora a parte principal da função de primeiro grau, aquela em que eu associo a geometria analítica, achar o A e achar o B. Vamos lá, se vocês concordam comigo. Eu vou mostrar e vou fazer a perguntinha. Como é
que de uma função eu acho gráfico. Como é que, dada a função, eu acho gráfico? Eu dei a função y é igual a 2x mais 4. Me ajudem. Como é que, da lei, eu acho a função? Eu acho o gráfico. Da lei, eu acho o gráfico. O A e o B. Eu já sei que corta em 4. Vê se vocês concordam. Sim, tudo? Sim. Sim. Então, vocês vão definir para mim uma tabelinha. Se x for zero, quem é o y? Zerou, quem é o y? 4. Se x for 1, 2 vezes 1, 2 e 4, não dá 6? E aqui desenhei. Fiz isso. 0 tem imagem 4, 1, 2, 3 e 4. E 1 tem que imagem? 5, 6. Professora, você já explicou isso. Está aqui. Eu entreguei para vocês da função o gráfico. Agora eu quero ao contrário. Como é que do gráfico eu acho a função? Eu escrevo dado gráfico. Deixa eu arrumar aqui que ela está tortinho. Dado gráfico. Dado gráfico. A função eu já sei, é linear, é do tipo ax mais b. Vê se a turma concorda. É do tipo ax mais b. Uma função diferencia da outra, né? O a e o b? Uhum. Sim. A pessoa que já conhece já sabe quem é o b. Quem é o b naquela função, gente? Me fala. Quem que é o b? O 4. 4. Eu já escrevo ax mais 4. Eu não estou precisando de uma letra? Então, o grande lance da função é uma letra e um ponto. Se eu tiver uma letra e um ponto, meus problemas estão resolvidos. Uma letra e um ponto. Olha, eu já usei esse ponto. O outro ponto que eu tenho, desculpem, era 1,6. Esqueci de marcar um aqui. 1 tem que imagem, né? 6. Se o x vale 1, o y tem que ser 6. Vê se vocês concordam comigo. Se o x é 1, eu venho e substituo 1 e 6. 6 é igual a mais 4. Passei para lá. 6 menos 4 é a. Quem é a, gente? 2. 2. Então, a função é 2x mais 4. Então, a primeira regra de função. Qual a coisa que mais combina na função? Um ponto e uma letra. Repitam. Um ponto. Um ponto e uma letra. Um ponto. Eu penso em comida. Eu sou muito comilona. Eu fico pensando, se eu vejo morango, eu já penso morango, chocolate, chocolate. Não é um par perfeito? Morango, chocolate. Pense em outro par perfeito que vocês acham que é verdadeiro aí. Um ponto e uma letra. Ponto e uma letra, perfeito. Esse está quase igual ao morango e chocolate. Um par perfeito, todo mundo fala, arroz e feijão. Tem controvérsias, tem gente que gosta de arroz e não gosta de feijão. Outra coisa que é muito comum da gente falar, goiabada e queijo. Mineiro ama queijo, né? Eu acho que é a combinação mais perfeita. Mineiro e queijo mineiro e queijo. Então, toda vez que numa função, peguei uma função, olha, 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x mais vou colocar um K. Gente, eu não estou dando função de primeiro grau para cima de terceiro grau. Fala que essa função passa pelo ponto 1 e 2. Vocês entendem que se o x for 1, o y é 2? Todo mundo entende? Uhum. Então, eu escrevo, no lugar do y, 2, um ponto e uma letra. Um ponto e uma letra. 2 é igual a 2 vezes 1, menos 4 vezes 1, 7 vezes 1 mais k. Fazendo a conta. 2 é igual a 2, o que, gente? Menos 4, mais 7 mais k. Até cancelei, tum. 7 menos 4 são 3, passei para cá. K é menos 3. Eu posso errar uma bobagem? Um ponto e uma letra? Um ponto e uma letra é uma combinação perfeita. Combinação perfeita. Perfeita. Combinação perfeita. Um ponto e uma letra. Daí, eu vou mostrar a vocês agora diferente. Alguém me deu, olha bem, o gráfico, o exemplo 2, me deu o seguinte, exemplo 2.
passou lá, escreveu 2 e 3, 4 e 6. Me pediu a lei. Eu bati o olho. É uma função linear, é uma função de primeiro grau. Me pediu a lei. Eu penso, quais os pontos que eu tenho? 2 e 3. Vê se todo mundo enxerga. E o outro ponto? 4 e 6. Aí eu escrevo. Toda função é do tipo ax mais b. De primeiro grau. Toda função de primeiro grau é do tipo y igual a x mais b. É verdade, se eu jogar 2 aqui, o y é 3? Sim. Sim, sim. Se eu jogar 4 aqui, quem é o y? 6. 6. 6. Eu escrevi 3 é o y, quando x vale 2. Tá ali. Então, eu fiquei com a expressão 2a mais b, só estou escrevendo ao contrário. 2a mais b é 3. Vê se procede, gente. Uhum. Seguir a outra. É fato que se o y é 4, o x é 6. Aqui, ó, 4, desculpa, ao contrário. Corrija aí. Se o y é 6, o x é 4. 4x mais b. Opa. Tô doidinho. O y é 6, 4A. o x é 4. Então, a vezes 4 mais b. Vê se está certinho agora. Eu fiquei 4a mais b vale 6. É sistema, gente? Olha esse dado. Lu. Como é que a gente pode fazer esse sistema? Se eu multiplicar aqui por menos e somar, olha se o b já some. 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 Então, fazendo 4a tirando 2a. 2a. B com menos B, sumiu. B com menos B. 6 tirando 3, 3. 3 meios é meu A. Certinho? Uhum. Então, a gente escreve. Quem é a função? Y é igual a quanto? 3 meios de A é meios de X. X. Eu substituí, Larinha, aqui o A por 3 meios. Eu confundi, Lu. Eu fiquei pensando, eu quero B, eu quero B, eu quero B, eu quero B. Como é que eu faço para achar o B? Você joga um ponto. Um ponto? Alguém disse um ponto, uma letra, um ponto, uma letra. Eu não tenho uma letra? Eu não preciso de um ponto? Vocês vão me responder. Eu tenho um ponto aqui, eu tenho até 2. 2. 2. Então, eu venho e substituo um ponto daquele lá. Então, vamos. Posso substituir esse ou esse? Eu tenho até 2 para escolher. Me fale a função que está escrito lá. Y igual a quanto? Vou apagar esse gráfico. Me falem lá qual é a função que está escrita. Y igual a 3 meio de X mais B. X mais B. Me fale um ponto que eu tenho. No X eu posso pôr 2? Pode. Pode. Y. Quem é o Y? 3 3. igual a 3 meios, não é isso? No X eu ponho 2 e no Y eu ponho 3. Teve um dia que o menino falou assim, professor, eu não entendo essas potências que você está colocando. Isso são potências que eu estou substituindo. Substituindo. Gente, ser professor não é fácil, não. Você precisa ver as perguntas que me fazem. Aquilo é potência ou jamais? Jamais. Jamais. Aqui, vocês vão me dizer. Quando eu joguei o 2 aqui, substituí por 2 e substituí por 3. Pergunto, o 2 cancela? Cancela. Cancela. Passei para cá. O B é 0? Uhum. Fiz uma pergunta. Então, eu substituí o X por 2 e o Y por 3. Me fale a expressão. Ela é do tipo AX mais B. Vocês vão dizer quem é o A? 3 meios. 3 meios. Então, eu fiquei 3 meios de X. E o B não é 0? Eu preciso escrever esse 0 ou nem preciso? Não. Nem precisa. Nem preciso. Não é verdade? Então, olha, conferindo. Se o X for 2, joga 2 aqui. Tum, tum. O Y não é 3, vê se procede. Procede. Se o X é 4, joga 4. 4 dividido por 2 não dá 2? O Y é 6. Quero saber se está corretíssimo.
Está. Então, esse gráfico não passa pela origem ou passa? Passa. Fiz uma pergunta. Estou aproveitando aqui, ó, esse meiucazinho. Este gráfico, B não é zero, gente? Então, ele passa por onde? Pela origem. Aqui ele tem, arrumando o gráfico, 2 com 3, ele estava fora de escala, e 4 com 6. Então, Para saber se está muito bom. só passa pela origem quando é zero. O B vale zero. Quando o B vale zero, ele passa pela origem. Porque o B é o lugar onde corta o eixo Y. Corta em zero. Não foi o que a gente conversou? Sim. Agora, olha bem. Isto, para nós, é um caminho muito longo. Vocês vão fazer isso em meia linha. Então, vem agora a meia linha. Fazer sistema não é chato? Fiz uma pergunta. Chatíssimo. Chatíssimo. Nossa, Lu, muito. Muito. Então, a gente vai fazer o seguinte. O A não deu 3 meios? De novo. Quanto que deu Deu. A? 3 meios. Para achar o A, basta eu fazer a diferença entre os Diferença 6 menos 3. sobre a vamos lá. diferença entre os... Sobre a diferença entre o X. O que, é que eu estou fazendo no quadro? A diferença entre quem? O Y. O Y. A gente fala que é um delta Y sobre o delta X. Marcos, você que já não vê matemática há muito tempo, eu vou te demonstrar por que é isso, vocês vão rapidamente. Quanto é que é 6 menos 3? 3. 3. 4 menos 2? 2. 2. Olha se o A está pronto, gente. Está. Tá. Eu preciso do sistema ou só uma diferença? Só uma Dá diferença. uma diferença. Onde a gente é? É a diferença do Y sobre a diferença do X. Bacana? Sim. Eu sei porque eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Vou demonstrar agora, que a demonstração é muito linda. Agora, quando eu achei o A, achar o B continua a mesma lei? É só jogar um ponto? Só jogar um ponto, Lu. Só jogar um ponto. Então, qual é o meu problema? É achar o B ou é achar o A que demora mais? O A. O A. Porque o B é sempre o mesmo caminho, eu jogo um ponto. Então, o problema é o A. Então, eu vou mostrar a vocês uma coisa muito legal. Esta demonstração está pronta. Está pronta. Já na minha apostila. Ô, gente, eu vou gastar 5 minutos, mas é tão interessante. Olha bem, toda vez que eles me derem uma função de primeiro grau, eles vão me dar 2 pontos. Tem que me dar 2 pontos. Ou pontos ou ângulo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, eu falo assim, sendo A, x1, y1 e B, x2, y2, pontos da reta. Y é igual a x mais b. A x mais b é uma reta? Teremos. Me fale. Y é igual a ax mais b. Olha que bacana. O que a gente fez na hora que a gente foi resolver o A? A gente não jogou os pontos? Sim. Foi. Cada x tem seu y, cada x tem seu y. Eu coloquei genérico, o x1 vai ter um y1 e o x2 vai ter um y2. O que vocês fizeram para começar? Vocês não substituíram o y e o x por aqueles valores? Uhum. Foi. Sim, então substituam lá. No lugar do y, eu coloco y1. 1. No lugar do x, x1. Certinho? Foi o que eu fiz. Depois, substituí o y por y2. 2. E o x2 mais b, o x por x2. Então, se for 1 e 3, eu jogo 1 e 3 e vou para o sistema. O que eu fiz na hora do sistema? Eu não subtraio um do outro? Uhum. Foi. Então, falo. Como é que vai ficar na hora que eu subtraio? y2. São 2 menos Menos Y1. y1. Estão vendo que é a diferença entre o y? Uhum. É igual a Uhum. quem? AX2 AX2 menos menos AX1. AX1. Menos AX1. AX1. B não vai E o B embora? some. O B some. Vai. Então, olha que bonito como é que matemática é muito legal. Eu coloquei o A em evidência. Quem entrou? X2 menos X1. Menos x1. Passei dividindo. Bingo! Vocês vão me dizer quem é o coeficiente angular A.
Y2 menos Y1 sobre a diferença de quem? do X2 X. menos X1. Então, o que eu estou dando de presente para vocês? Fazer o sistema ou o resultado do sistema? O Resultado resultado. do sistema. O resultado basta fazer a diferença do Y sobre a diferença do X. Eu quero saber se está bem legal de entender. Muito bom. Tá muito bom, Lu. Acontece que eu já vou mostrar, eu não fico poupando você só porque eu estou na internet, vou ficar com dedos, não. Vou explicar igual a minha aula normal. Esse A nada mais é também do que tangente do ângulo alfa. Professor, até ali eu tinha entendido, agora eu não entendi mais nada. Toda reta não forma um ângulo com eixo X, um ângulo alfa? Forma. Essa tangente desse ângulo é o próprio coeficiente angular. A tangente do ângulo é o coeficiente angular. Então, eu vou mostrar. O nome angular é por causa do ângulo. Ele recebe o nome A, é o coeficiente angular. Angular, porque ele é tangente do ângulo. Eu vou só mostrar. Escuta, esses dois pontos não são pontos da reta? São. São. Então tá, vou fazer isso aqui, ó. Eu já cheguei a essa demonstração que eu não preciso copiar. Eu quero, até aqui todo mundo entendeu. O que eu quero provar? Que A é tangente de quem? De alfa. Do ângulo. Peguei aquela reta, fiz isso. Um x1, vou pôr de azul. Um x1 tem imagem y1, não é o que diz? Um x2 tem imagem y2. E aqui é o ângulo alfa. Perfeito? De novo, esse é um pouquinho maior, está muito piquitito para enxergar. O ângulo que a reta forma com o eixo X no sentido positivo é meu ângulo alfa. Vou colocar aqui. Vum. Não precisa passar pela origem. Vum. Esse é o ângulo alfa. Um x1 tem que imagem? Me ajuda. Um x1. Y1. Y1, E um x2? Y2. São 2. Beleza, gente? Eu pergunto, se eu escrevo assim numa reta, de 1 até 4, vocês sabem quanto que eu andei daqui até aqui? Sim. Quanto? 3. Eu não penso 4 menos 1 dá 3? Isso doeu minha cabeça, é muito fácil. Muito fácil. Me fale, qual que é esse pedacinho daqui? Esse pedaço. X2 menos X1. 2 menos X1. NQ tirando esse grandão, tirando esse pedacinho. Aí eu fiz isso aqui, ó, de vermelho. Olha que bonito. Esse ângulo é alfa. Esse também não é alfa? É. Correspondentes, tá lá, mesma posição entre as paralelas. Me falem esse pedacinho. É X2, tirando quem? X1. X1. Me falem esse pedacinho daqui. Qual que é esse pedaço do Y aqui? Y2 tirando Y1. Ele está gritando oposto, adjacente, oposto, adjacente, oposto, adjacente. Não é tangente ou é tangente? É É tangente. tangente. Tangente de alfa, no meu exercício, no meu triângulo, o que ele é? Y2 menos Y1 sobre quem? X2 menos X1. Olha se Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 é o A. É o A. Então, A é o próprio tangente de alfa. Por isso que ele recebe o nome de coeficiente angular. Angular. Eu não vou usar a tangente agora, eu só vou usar essa fórmula. É a diferença do Y sobre a diferença do X. Quero saber se pegamos. Sim. Pegamos, Lu. Aí, vou para o primeiro exercício trabalhoso. A gente vai mexer tudo que a gente conversou até agora. Eu escrevo assim para vocês. Aqui. Eu disse a vocês que eu não vou poupá-los de me acompanhar e andar um pouco mais rápido, de melhorar esse raciocínio. Eu escrevi assim. A receita de uma empresa está representada no gráfico abaixo. A receita. Vum e vum. Aqui, ó, a receita. Começa com R$2.000.
aqui em anos, a receita, aqui em anos. Aqui em dinheiro. Dinheiro. Tá? Em reais. Dinheiro em reais. Em anos. No primeiro ano, olha bem, passado um ano, a receita dela foi de 2.000 para 4.000. Eu pergunto, eu não consigo a forma da receita ou eu consigo? Consegue. Consigo. Rapidinho, vocês vão me falar qual é a função. Vocês entendem que 0 tem margem 2.000 Uhum. e 1 tem margem o quê? Em 4.000. 4.000. Ela não é uma reta, a x mais b? Uhum. Aham. Eu quero A, rapidamente, eu quero A. 2.000 4.000 menos 2.000. Isso, 4.000 menos 2.000, eu já faço direto, é 2.000. 2.000. 1 menos 0 dá 1. dá Olha o coeficiente angular, 2.000. 2.000 mais B. Desculpa que faltou um X aqui. 2.000 X. X mais B. Eu não preciso achar o B? O aluno esperto Uhum. sabe que B é 2.000. Joga 2.000 ali. E quem não vê, não pode jogar um ponto? Pode. pode. É esse. Se X for 0, não é potência. Quem é o Y? 2.000. 2.000. 2.000 é igual a 0 mais B. Olha se eu achei o B. Achou. Achou. Achei. Então, imediatamente, vocês vão me falar qual é esta função que eu acabei de encontrar. Ela é de que tipo? Sim. Y é igual a quem? Y É igual a é igual 2.000 2.000 X mais zero. 2.000. é zero. Oh, desculpa, o B é 2.000. Zero não, 2.000. Quero saber se está muito boa. Isso é minha receita. Aí ele faz isso aqui, olha. Ele coloca aqui R$1.000, VUT. E R$2.000 é meu custo. Custo. Vocês vão me falar o custo dessa empresa. O custo. Y é igual a linha X mais B'. Por que você chamou de A', professor, e não chamou de A? Porque eu já usei A e B. Beleza? Me fale os dois Beleza. pontos que eu tenho. 0 com quem? Com 1.000. Com 1.000. 0 com 1.000. O segundo ponto. 1 com 2.000. 1 com 2.000. 1 com 2.000. Ali. Pergunto a vocês. Dá para achar o A em meio minuto? Uhum. Dá. 2.000 menos 1.000. 1.000. 1.000. E 1 menos 0 não dá 1? Dá. E falem essa reta. Qual que é essa reta? 1.000x 1.000 mais 1.000. X Mais 1.000. mais 1.000. Eu preciso me preocupar com B ou B é 1.000? B é 1.000. 1.000. Então, vocês vão me dizer, esta função não é função receita? Eu não posso jogar o R de receita? É de baixo. Pode. Custo. Custo. Pergunto a vocês, qual o lucro desta empresa? Fale o lucro. Receita menos custo. Menos custo. Quando eu diminuir, eu já não posso até diminuir direto? 2.000 menos 1.000. Pode. 1.000. X. 2.000 menos 1.000. 1.000. 1.000. Aí ele vem na hora da prova, pede isso e pergunta a vocês. Quantos anos eu tenho que passar, essa empresa tem que estar aberta, para que ela não tenha prejuízo? X é o número de anos? O lucro é 0, né? Aí o lucro é 0, então eu tenho que entender um pouquinho de finança. Para eu não ter prejuízo, eu tenho lucro, eu tenho prejuízo ou eu não tenho nada? Nada. Nada. Então o lucro é 0, vocês entendem? Quanto tempo ela tem que ficar aberta para ela não ter prejuízo? Lucro 0. O tempo é X, olha, X em anos. Aí eu igualei a 1.000x mais 1.000. Sim, gente? Sim, Lu. Sim, essa questão foi muito mal montada, porque 1.000 passando para cá vai ser menos Vai 1. dar menos. É. Vamos dar. Produtos produzidos também não dá. X produtos produzidos. Quanto tempo tem que passar para ela? Não consigo. Vocês viram que aqui o 0 vai dar negativo? Eu não consigo? Vou mudar. Tinha que ter dado Quanto menos. tempo deve se passar para que o lucro
dela seja de 10 mil reais. Mudei. Lucro de 10 mil reais. O que vocês vão fazer? Passar o Passa o meu. Passo para lá. 10 mil tirando mil, não dá 9 mil? 9 mil. É igual a 1000x. Quantos anos deve se passar em anos para que ela tenha um lucro de 10 mil reais? Passei para lá. 9 anos. Entendi meu lucro e prejuízo? Sim. Entendi. Sim. Então tá, lucro, prejuízo, e eu tenho o valor ali, que é um valor zero, quando ele fala para não ter lucro e nem prejuízo. Então, vou começar com a folhinha, a gente vai conversar sobre a folha, e eu já fiz uma para casa. Então, essa semana, repetindo, o que eu mandei sexta-feira? A folha 15. A lista. De circunferência, que eu fiquei extremamente feliz. A turma de terça foi poderosa, me entregou quase todo mundo na segunda-feira. A turma de quinta, tem uns 4 que estão me enrolando ainda, mas o resto todo mundo entregou, já corrigi. Então, amanhã cedo, amanhã é quarta-feira, eu vou liberar a lista de função de primeiro grau, vocês vão me entregar quinta, porque sexta é feriado, e eu devolvo na segunda-feira. Combinado? Então, essa semana, Combinado. basicamente, eu estou corrigindo 2 listas. A de geometria e quinta-feira, aula normal de geometria. Quinta, eu vou dar uma aula de áreas das figuras planas. É a aula que eu reúno tudo. É uma aula de louco, uma reunião ou fechamento da geometria plana. Ok? Daí, eu vou começar com os exemplos. Olha se está todo mundo com a folhinha aí. Eu posso abrir minha folha, ou senão eu vou escrevendo aqui no quadro. Se estiver no celular, gente, só abrir o arquivinho que eu mandei. O arquivo está aí, na turma de quinta e na turma de sexta. Eu reuni as questões mais próximas que fossem do Enem, mas que não seriam do Enem, seriam de outras faculdades. Eu escrevi assim. Vamos lá. Está aqui. Coloquei. Aula de função de primeiro grau. Vocês acharam esse arquivo? Sim. Coloquei 5 questões. Por que não precisa me entregar? Porque ela está gabaritada. Na semana, amanhã, o que vocês vão levar? Acompanhamento, que número? 16. 16. Com todas as funções e a aula de hoje. Sem gabarito, para me entregar. Combinado? Eu estou corrigindo 2 listas na semana. Vamos lá. Primeiro, eu coloquei. João, ao perceber que seu carro apresentara um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou 2 propostas. Plano A, no qual é cobrado o valor fixo de R$50 e R$ 1,60 por quilômetro rodado. Pensei, consigo escrever isso aí na boa? Consegue. Vocês vão falar quem é o plano A, rápido. Plano A. 50 fixo. Reais, fixo, R$50 fixo. E E 1,60 1,60x. quilômetro rodado. Não parece táxi? Não é a mesma ideia do táxi? Aham. E a outra, R$64 E 1,20. e 1,20 por quilômetro rodado. Gente, se uma pessoa vai viajar, vai andar muito, vocês entendem que é mais vantajoso andar nesse aqui? Sim. Sim. Aí ele fala o seguinte, já observou que para um certo deslocamento, que totalizava K quilômetros, vocês vão me falar, isso aqui é quilômetros? É. Sim. De quilômetros. E o Y, o que o Y é? Preço, não, gente? Preço. O dinheiro. Quantidade vezes preço. Aqui o preço. Preço, preço. Quantidade de quilômetros rodados. Quantidade de quilômetros. Para uma determinada quantidade de quilômetros K, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B, pois o valor final a ser pago seria o mesmo. Qual o valor de K? Pergunta. Ele está o valor do preço ou de quilômetros rodados? De quilômetro. Quilômetros. Quilômetros. Ele falou que o preço era indiferente?
Uhum. O que eu faço, gente? Igual. Igual. Isso aqui é o mesmo dali. Então, vira e mexe, ele fala para que os preços sejam iguais. Qual o valor do quilômetro rodado? Igualei. Y é igual a Y. Vai ficar É. 50 mais 1,60x é igual a 64 mais 1,20x. Eu quero saber se está muito bom. Uhum. Uhum. Passei para cá. Dá menos, passei para cá, o x. 1,60 tirando 1,20, né? 40 centavos. Uhum. Uhum. 64 tirando 50. 14. 14. A gente vai recorrer a contas grandes ou contas bem piquititas. Pequena. Bem piquititas. Por um acaso, né, 40 centavos, né, 40 sobre 100 é a mesma coisa, gente? Aham. Aham, eu penso. Posso simplificar esse com esse, um de cima com o de baixo? Pode. Pode. Tipo, 2/5 de x é igual a 14. Pensei, um de cima com o de cima, posso? Pode. Quanto fica? 7. 7. Tufit X é 35. 35 reais ou 35 quilômetros? Quilômetros. Fui Quilômetros. para o gabarito. Então, já está gabaritada. Ele é um número K, racional. Racional pode ser inteiro ou uma fração. Racional. Que está entre 14,5 e 20, 20 e 25, 25,5 e 31 ou 31 e 36,5. Letra D, 31, Dedicado, 36. já marquei lá. Então, eu fiz a aula com que a gente usasse a função de primeiro grau com os exemplos que eu coloquei. Posso seguir? Pode. Questão 2. Questão 2, eu vou um pouquinho além. Eu vou explicar e a gente vai fazer ela um pouquinho além. Na fabricação de 25 mesas, ele colocou exatamente a quantidade de mesas. Lu, peraí, deixa eu tirar o print. Ô, amor, mas é claro que aí você não precisa fazer. Obrigada. Ô, viu? Tereza, depois você manda no grupo, por Pode favor. deixar, Carol. Tá ali prontinho. Eu deixei, inclusive, se vocês quiserem repetir o exercício, imprime, faz atrás e vê o gabaritinho só para conferir. Eu já tenho uma lista lá para vocês. Aí, seguindo. Na segunda, diz o seguinte. Então, eu quero a aplicação da função de primeiro grau no nosso cotidiano. Aplicação da função de primeiro grau. Ela está muito relacionada à parte financeira, matemática financeira. Na fabricação de 25 mesas, o empresário verificou que o custo total de material para as 25 foi obtido por meio de uma taxa de R$2.000. Penso, é uma taxa fixa? Se desligar aí, R$2.000 é taxa fixa. Beleza? Adicionado de um custo de produção de R$60 por mesa, por unidade. 60x. Esse é uma função de primeiro grau, ou linear. Vocês concordam? Linear. Linear. Perfeito. Perfeito. Aí ele fala assim, olha que questão simples. Qual é o custo de fabricação dessas mesas? Ele não disse por mesa. Essa é a função custo. Para eu achar o custo, eu não tenho que ter o número de mesas? Sim. E ele não deu que são 25? Sim, 25. Tem alguma coisa para fazer? Eu só jogar 25 ali. Só jogar Só jogar 25. Foi difícil ou de grátis? De graça. De graça. Eu pensei, 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Seguido de um zero. Mais 2.000. Vocês vão me falar qual é o custo de todas as mesas? De todas as mesas. 3.500. Agora, e se eu pedisse o valor do custo de cada mesa? Ela custou... Dividia por 25. Dividido por 25. Então, qual que é o custo unitário? É o valor total que se gastou pela quantidade de unidades. Então, eu quero o custo da mesa. CM, custo de uma mesa. 3.500. Custou só R$60 ou já tinha o produto aqui, a quantidade de material que foi comprado? Então, o custo vai ser 3.500 se me pedisse o custo de cada mesa. 3.500 dividido por quanto? 25. 25. Então, eu quero, a partir de agora, evitar que vocês façam conta.
Sempre separe. Isso não é 35 vezes 100? Sim, Sim. Não dá 4? Dá. sim, dá. Mesma pergunta. Sempre que for múltiplo de 5, separe os zeros. 2 vezes 35, 70. Dobro de 70. Cada mesa 140. custou R$ 140. Perfeito, gente? Se pedisse no Enem o custo de cada mesa? Perfeito, Lu. Perfeito. Aham. Agora outra pergunta. Dividir por 25 também, a gente arrumou uma outra forma. Dobro e ando 2 casas. 2 casas. Dobro de 35. 70. 70. Dobro de 70. 140. 140. 140. Dobrei. 140. É a gente. Seguido dos 2 zeros. E não ando 2 casas? Dobro e ando 2 casas. R$ 140. Eu quero saber se ficou bem claro. Sim. Só que ele me pediu o custo de produção de unidade ou o custo dessas mesas? De todas as mesas. Né? De todas, que foi letra C. Tranquilinho? Então, 2 eu já marquei. Tá. Questão 3. Sempre que eu libero essa questão, o pessoal erra muito. Erra muito por causa de porcentagem e do português. O custo R$ 100 da produção de X quilos de certo produto é dado pela expressão. Olha se o custo... Peraí, Lu, print. Desculpa. Você quer um print? Peraí que eu vou... Eu copiei aqui, eu Não, posso pode mandar deixar. foto, eu copiei. Você copiou? Beleza. Uhum. Então tá bom. Então, libera aí a segunda. Ô, gente, se alguém não assistiu essa aula e vier atrás dessas questões, eu vou pedir para procurar vocês, tá? Sabe aqueles que sempre vêm atrasados? Não entendi a lista. Aí vou mandar te procurar, viu, Marcos? Você dá aula para eles. Beleza. Então tá, vou começar a ensinar matemática. Questão 3. O custo é dado por 900x mais 50. O custo. De boa, gente? O custo tá ali. Gente, x na quantidade de produtos produzidos. Fabricante. X quilos. Diz. X quantidade de quilos. X quilos. Tranquilo? Aí diz. A venda de X quilos desse produto está representado no gráfico. Veio o gráficozinho aqui. Vum e vum. Tá aqui. E passa aqui. 20. E aqui é 20 mil. Não é 2 mil, é 20 mil. Para 20 quilos, dá 20 mil reais. De boa? Uhum. Dá para achar essa aqui, que é a receita? Eu fiz uma pergunta. Dá para achar essa receita? Eu Sim, preciso do B ou B é zero? B0. é 0. Eu já escrevo. AX mais B, você é zero. Pode ser? Pode. Eu quero achar o A. O A, eu vou usar aquele lance. Zero tem imagem zero. Vê se é verdade esse ponto. É. Outro ponto. 20 com quem? Com 20 mil. 20 mil. Eu quero achar o A, bem rapidinho. O A não é a diferença do Y sobre a diferença do X? Isso. Vocês, 20 mil tirando 20 mil sobre 20. 20 mil sobre 20. Penso, eu posso simplificar? Pode. Vai dar Posso. 1000. 2 mil por 2 dá 1000. Foi difícil achar a função ou muito fácil? Muito fácil. Muito fácil. 1000x mais zero. Então, é do tipo 1000x. O que x é? Quantidade de quilos. É verdade que a receita de 1 quilo é R$ 1.000? Sim. Sim. Pensa uma coisa cara, que o quilo é muito caro. Pensa uma coisa muito cara. Em que o quilo é R$ 1.000. Vixe. Não, Lu, não sei, não Gel. compro. Não vou quanto comprar esse é trem Pois então aí, nunca. Lu, que do jeito que tá. Preço. Creme. Vamos pegar um creme da La Roche para rugas. Você paga em 100 gramas, R$ 300. 1 quilo dele vai valer o quê? R$ 3.000. É barato ou é caro? Muito caro. Caro. E a mulherada paga.
Primeira Pra grau. ficar com a ruga. Não, quando você chega na minha idade, você topa qualquer negócio. Se falar que Tem um- xixi tira ruga, a gente passa. Tem um que é tipo Entendeu? 90 gramas, uns R$ 280, que eu já vi um tanto de gente postando no Instagram. Esse trem é um absurdo, pelo Não, amor de tem Deus. uns que eu gente. compro, que é assim, aquela coisinha, você fica morrendo de medo do negócio acabar. de tão caro que é. Nossa, eu não compro esse trem nunca. Mas Larinha, olha pra você a quantidade de colágeno que você tem no rosto, meu amor. Agora, né, Você não tá Lu? precisando de nada. Eu fico vendo minha netinha, olha, ela é toda durinha. As pernas, aquelas pernas durinhas no rosto, exala colágeno. Você vai passar um creme numa criança de 5 anos de idade? Não. Então, a mulher mais velha, né, mais madura, ela passa os cremes bem carinhos. Também quem tem dinheiro, né, gente? Ralar pra caramba desses cremes. Oh. Eu não sou tão ligada assim, não. Sou um pouco desligada. Vamos lá. 1.000. Pergunto para vocês. 1 quilo, a receita, 1 quilo de venda dele é R$ 1.000? Sim. Eu quero a receita. Receita de 1 quilo. Ele pede de 1 quilo. Qual é a receita de 1 quilo? Receita. R$ 1.000. Me fala o custo de 1 quilo. 900. Ah, tá. 950. Poxa, em 1 quilo ele ganha muito dinheiro, ele ganha só R$ 50. Só 50. Então, o lucro é quanto? R$ 50. Que não é. A parte cosmético ganha muito dinheiro. Inclusive, muitos de vocês vão fazer farmácia, porque quem manipula essas coisas ganha muita grana. Ninguém pensa em fazer farmácia, todo mundo quer fazer medicina. Eu queria ficar longe da medicina com esse coronavírus. Voltando. Eu falo com vocês, mas eu não consigo. Ô, gente, eu devia convencer eles a fazer matemática, para ter um sucessor que gosta de matemática e tal, para pular na minha sala, me ajudar. Até a Lara, que é a minha assistente de uma vida, está querendo fazer um concurso e não fazer mais, não quer dar aula. Vocês acreditam? Ela é poderosa. Não quer dar aula mais. O professor tem uma vida de atleta, tem horário para acordar, horário para dormir, não pode beber, é tudo muito organizado a vida. Ninguém quer ter vida de atleta. Pergunto. É difícil? Pergunto. Qual a porcentagem da receita? Porcentagem em relação à receita obtida com a venda de 1 quilo do produto é lucro. Aqui, esse português, a porcentagem da receita obtida com a venda de 1 quilo do produto é lucro. Qual a porcentagem é lucro? Lucro nesse 5? O que você imaginou que é Sim. 5? Em meia linha, você pensou. Qual a porcentagem da receita é lucro? O meu lucro não é R$ 50? Uhum. Em relação a que receita? 1.000? 1.000. Aí fica 5 sobre 100. É só dividir. O lucro aqui, a porcentagem, basta eu pegar 50 e dividir pelo 100%. Eu já andei falando isso na sala. É esse valor em relação ao total. Quando eu dividir, eu pergunto, quanto é que é 5 sobre 100? Não é 5%? É. Então, qual a porcentagem dessa receita é o lucro? Qual a porcentagem? 50 em 1.000. Vocês entendem que é 50 em 1.000? 5%. Tem gente que fala assim, professor, eu não entendo essa conta que você faz tão rápido. A gente escreve fazendo conta. R$ 1.000 é 100%, porque eu quero em relação a ele. Repita comigo, em relação é 100%, em relação é 100%. Eu quero R$ 50. R$ 50 não vai ser X, gente? Uhum. Passo a regrinha, me ajude. Como é que fica essa regrinha? 1.000x 1.000x igual a 500%. igual a É igual a 5.000. 50 vezes quem? 100%. 100%. Vocês entendem que 100% é 1 inteiro? Sim. Sim. Olha, 1 inteiro. Estou multiplicando. Olha se é verdade o que eu disse. Eu vou pegar 50 e dividir por 1.000. Ver se é a mesma coisa. Respostas 100%. Ô, gente, eu preciso da regra de 3 ou só colocar um sobre o outro? Colocar um sobre o Colocar outro. um sobre o outro. Agora vocês vão me responder. Qual a porcentagem da idade da Larinha? Larinha tem 18. Em relação à mãe dela, que tem 50. Como é que eu escrevo? 18 sobre 18 sobre 50. 8 sobre 50. Qual
a porcentagem da idade da Lara, que é 18, em relação à avó, que tem 80? Sobre 80. Sobre Em relação a fica embaixo. Assim a gente começa a nossa porcentagem. Então, minha intenção era misturar a função de primeiro grau e começar a resgatar a porcentagem, que é a financeira. Tá claro até aí? Qual a letra que a gente vai marcar na número 3? Letra A, que é quanto? 5%. 5%. Tá bom? Questão 4, vocês vão fazer sozinhos para mim enquanto eu apago esse quadro. Eu vou ler. Tá todo mundo com o material ou vocês querem que eu coloque na tela? Ô, Lu, coloca na tela, por favor. Coloco agora, só se for agora. Estou diminuindo aqui e colocando na tela para vocês. Vou ver se eu consigo, né? Ok. Deixa eu colocar Ô, Lu, aqui. deixa eu só tirar um print do quadro antes. Espera aí que você vai tirar o print. Espera aí que eu vou... Eu já tirei, já tá no grupo. Já está no grupo? Perfeito. Ai, obrigada. Agora eu vou Eu pegar já aqui. tirei no grupo de 15. Uhum. Acho que eu não abri esse material. Não tem problema. Ô, Lu, aqui, eu já consegui. Se não quiser, não precisa mais, não. Tá, não vou conseguir, não. Eu devia ter aberto antes, eu não consegui abrir antes. E agora eu É não que agora eu consegui usar. Obrigada. Por nada. Enquanto vocês fazem, eu estou lendo aqui para a turma. Diz assim: uma fábrica de panelas opera com um custo fixo de 9.800. O que vocês vão escrever imediatamente? Custo 45x mais 9.800. Não, eu nem li o resto, Márcio, já fez? Aqui, o custo 9.800. Y é igual a 9.800, está me esperando. Cuja variável por panela é 45. Então, Marco matou. 45x mais 9.800. Perfeito? Cada panela é vendida a R$ 65. R$ 65 é o quê, gente? O preço de uma? Uhum. Uma, 65. Duas, 130. Três, vou multiplicar 65 por 3. Qual é a receita? Entrada de dinheiro? 65x mais 9.800? Ou Não. não? A receita não tem os 90. 9.800 é despesa. Receita que Ah, você... verdade. Você vende uma por 65, duas dá 130, é só 65x. Uhum. X é a quantidade que deve ser produzida e vendida mensalmente, para que a fábrica não tenha prejuízo. O que eu sei não ter prejuízo? O que é um lucro? 0. Terminem para mim, marquem, por favor. Estou esperando, marcarem para mim qual seria a opção. Cada um fazendo o seu. Como se a gente estivesse lá na sala.
Estou esperando. Já posso? Pode. Então, vamos lá. Pode. Para começar, a gente disse que o custo fixo é 9.800. Eles escreveram isso. Por panela produzida, 45. Esse é o custo. Em egípcio, eu chamei de custo. Quem que é receita, gente? 75. A quantidade de panelas produzidas, o mesmo da vendida. Me falem quem é o lucro. Repitam. Receita menos... Receita menos o custo. Receita. Então, vai ficar 65x menos. Quem que é o custo? 45x mais 9.800. Ali. E falem o lucro. 65 tirando 45 são 20. Sim? Menos 9.800. Só que ele diz imediatamente qual é o lucro ou eu não quero ter prejuízo. Não quero Não prejuízo. quero ter Não prejuízo. quero ter prejuízo, não quero ter prejuízo, quer dizer que o lucro é quanto? Zero. Não, zero. Quando eu coloquei zero, eu passei a ter uma equação de que grau? Primeiro. Primeiro. Eu joguei para cá, fiquei com 9.800 é igual a 20x. Cancelei zero com zero e dividi. É fato que aqui dá 490? Uhum. Tem no gabarito? É. Não. Não. Não tem 490? Tem Não. 480. Vai até 480, Lu. E faltou, então, Medida. na hora que eu coloquei. Eu calculei errado. Eu coloquei letra E. Arrume essa letra E e coloque em 490. Uhum. Beleza, gente? 490. Matei ali. Teria que letra? Letra E se fosse 490. Consertem. Vou arrumar e vou pôr no grupo de novo, para quem for fazer. E aí, eu queria fechar a função de primeiro grau, então eu fiz um script do que eu pensava sobre a função de primeiro grau para que vocês entendessem. Parece que eu consegui. Ela serve também para aquelas questões que eu não entendo, eu não sei como mexer na hora do Enem. Vocês vão lembrar comigo o que é velocidade na física? Eles cobram direto. Vocês printaram a tela? Precisava ou não precisava? Não precisava, acho. Não precisa não, a gente já fez, né? Velocidade. O que vocês entendem na física da velocidade? Variação da distância percorrida pela variação do da tempo. distância. O Paulo me Pela disse variação sobre a do variação do tempo. Sim, gente. Aí a gente vai ler aqui que coisa interessante, que bonitinha, aquela questão que eu não sei onde pegar. Diz assim a questão 5. Então, eu escolhi a dedo. Eu fiz um script com uma aula perfeita. João resolveu fazer um grande passeio de bicicleta. Saiu de casa e andou calmamente uma velocidade constante de 20 km por hora. Então, ele saiu a 20 km por hora. Não deu a velocidade dele? Aí começa. E depois de uma hora, se ele andar uma hora, ele não anda 20 quilômetros? Sim, gente. Sim. Uhum. 2 horas. 40. 40. 3 horas. 60. 60. E assim vai. Aí diz o texto. Saiu de casa, meia hora depois dele ter partido, a mãe percebeu que ele havia esquecido o lanche. Como sabia por qual estrada o filho tinha ido, pegou o carro e foi a uma velocidade de 60 km por hora. Foi encontrado. A distância que a mãe percorreu até encontrar João e o tempo que ela levou para encontrá-lo foram de aquelas questões que ninguém sabe pegar. Então, olha bem, para começar, o João está na mesma distância com a mãe ou ele andou um tempo? Ele andou 30 minutos. Então, não vai andar 20 quilômetros em uma hora? Vocês vão falar a distância. Qual a distância que ele andou? 10 quilômetros. 10 quilômetros. Meia hora. Meia hora vai me dar dor de cabeça ou são 10 quilômetros?
10 Então, vocês vão me quilômetros. falar, a distância do João na frente da mãe são de 10 quilômetros? Uhum. Sim. Tá. A distância do João, vocês vão falar. Qual que é a distância do João? É 10 quilômetros. Vocês estão me acompanhando? Mais 20 quilômetros, o quê? Estou esperando. X. Por hora. Vezes X. X em hora. 10 minutos. Se for 1 hora, ele anda 20. 2 horas. Vou fazer aqui. Velocidade, variação da distância sobre variação do tempo. Me falem quem que é a velocidade. Estou esperando a velocidade. Não é de 20 Uhum. quilômetros por hora? Aqui, a distância que ele andou sobre o tempo em horas. O tempo em horas eu jogo aqui, ó. Uhum. Então, ao invés de X, vou pôr T. O que o T é, gente? Multipliquei. O que o T é? Tempo em horas. Tempo. Tempo em horas. Isso é a distância do João. Tempo em horas. 20 quilômetros por hora vezes T é a distância do João. Me falem agora a distância da mãe. Velocidade, variação da distância sobre variação do tempo. Me fale a velocidade da mãe. 60 km por hora, que é a distância sobre o tempo. É verdade que 60 km por hora vezes o tempo é a distância da mãe? Uhum. Uhum. Se ela anda 1 hora, ela anda 60. Pergunto, para eles se encontrarem, as distâncias não são iguais ou são iguais? Sim. Para se encontrarem, onde é que elas se encontram? Distâncias iguais. Vai ser a distância do João, que eu vou igualar com quem? Com a da mãe. Distância da Com a da mãe. mãe. 60 km por hora. Vocês entendem? Vezes o tempo dele. Pergunto, distância da mãe com a distância do João. Igualei. Olha se são duas funções de primeiro grau. Primeiro grau e primeiro grau. Eu penso, quando eu fiz isso, eu quero o tempo. Eu penso, quilômetro eu posso cancelar porque todos têm. Indiscutível, gente? Eu fiquei 20 vezes T, é o T, 20 por hora, tá aqui. Menos 60 T por hora, isso aqui é por hora. Passei subtraindo, é igual... Mais 10. Eu acho melhor jogar para lá, pode ser? Para ficar Uhum. Quanto é que é 60 tirando 20? 40 T por hora. E aqui, gente? 10. 10. Cancelei. Pã e pã. Passei para cá. Vocês entendem que é 1 hora dividido por 4 é meu tempo? Uhum. Quanto é que é 1 hora dividido por 4? 1 hora não são 60 minutos? 15. Não. Dá 15. 60 minutos dividido por 4. Qual o tempo que eles vão se encontrar? Depois de quanto tempo? 15. 15. Depois que ele saiu. A hora que ele saiu depois. A hora que ela sai de casa. Depois de 15 minutos que ela sai de casa, eles vão se encontrar. Pergunta-se, a que distância eles vão se encontrar? 15 minutos eu não posso jogar aqui? Pode. Posso. 15 minutos é um quarto de hora? E, gente, Uhum. distância. Basta eu colocar multiplicar. O que é o tempo? Aqui, ó, isso aqui é a distância da mãe. Vai ser a mesma do João. Quanto é que é 60 quilômetros por hora vezes 1/4 de hora? 1/4. Quantos quilômetros? 15. 15 quilômetros. E depois de quantos minutos? 15 minutos. 15. Olha que letra seria para nós. Letra Letra B. B. E de bola. Peraí, deixa eu tirar o print. Espera aí, fica à vontade. Tá meio bagunçado. Obrigada. Vocês conseguem repetir, gente? Isso é um script para o Enem, que é do jeito que eles cobram. Custo, distância, lucro, prejuízo. Vocês vão ver um monte de questão lá quando a gente for fazer as questões do Enem. Bacana? Agora, como a aula é cronometrada,
eu tenho 12 minutos para a gente resolver aquelas questões de gráficos que ficaram para hoje. Eu pedi 2 para fazer em casa. Eu pedi um número 2 de gráficos e um número 3. Eu vou desenhar e vou fazer as perguntas aí dos gráficos. Nossa, Lu, achei difícil demais. Você achou difícil? Sabe o que eu Achei. amo quando fala que está difícil? É porque andou fazendo. Isso é tão bom. Nossa, essa matéria de gráficos eu peguei nela. Tereza, mas a vida é fácil? Oi? A vida não é fácil. Então, escolha Gráfico é meu os problema gráficos. também, Tereza. Oi? O que foi, Paulo? Gráfico também é meu problema, Tereza. Pode ficar tranquilo. Gráfico é meu problema em tudo. Gráfico é meu problema em Relaxa. física, é meu problema em matemática. E aproveitando o gancho dessa aula aí, dessa última questão de física, eu não sei se vocês sabem, mas uma das propriedades que a Lucila deu pra gente hoje de tangente, a gente consegue achar aceleração e velocidade na física através do gráfico, usando a tangente. Isso é verdade. Eu tive que fazer uns exercícios atrás. Tangente. Isso mesmo. Exatamente. Você sabe que a velocidade, a derivada primeira é a tangente? Então, a gente usa na matemática a derivada primeira. Se eu ensinasse para vocês, vocês acham meia linha, derivada. A derivada primeira da velocidade, a derivada segunda, aceleração. É isso mesmo. É isso mesmo. É um negócio bem bacana. Estou seguindo aqui. Olha bem, este gráfico está prontinho aqui. Eu vou desenhar, então não preciso de arquivo. Está aqui e aqui. A lei. Eu quero, na letra A, qual o domínio dessa função? Domínio é o y ou domínio é o x? Tereza, deixa o seu aberto, você vai me ajudar. Domínio é o X. Isso, É o Esse é X. qual número? eu estou nos gráficos que Ah, é eu a folha. fiz. Mas assim, qual Para quem está com o WhatsApp aberto, eu mandei dia 22 de abril, às 9h33 da manhã. Dia 22 de abril. Mandei. Ô, gente, vocês ficam lendo aí as coisas que eu mando? Todo dia tem uma coisa nova. Ou é um pedido para mandar os exercícios, ou é exercício para a semana, tá aqui. Me fala se tem uma imagem. Aqui, Tereza. Sim. Uma imagem. Olha se 0 tem imagem ou não tem imagem. Não tem imagem. Então, qual o domínio dessa função? Quais valores de x que eu usei? Domínio da função. Infinito é maior que zero? Não. Aqui. Na verdade, eu comecei do menos infinito, foi o mais infinito. Então, os reais, Reais. com exclusão do zero. Do zero. Uhum. Entendi que é o caminho mais simples? Eu lembro que a Luísa, adoro a Luísa. A Luísa é muito antiquada. Como ela estuda comigo, ela gosta de escrever as mesmas coisas que eu escrevo. A Luísa escreve assim, de menos infinito a mais infinito. Mais infinito. Do zero. eu escrevo mesmo? A Luísa gosta de escrever umas coisas assim, né, Luísa? Agora vai. Eu gosto. Eu sei, eu te conheço. Conjunto imagem na letra B. Imagem. Aqui, Tereza, eu estou subindo. Tem gente, tem casa na rua, tem casa na rua, tem casa na rua, tem casa na rua. Tem casa na rua ou não tem? Não tem. Agora tem casa na rua, tem casa na rua. Todos os reais, mas o zero é a imagem de alguém ou não é? Não é. Vai ser a mesma coisa que lá de cima, né? Aí, é difícil? Não, dá bater no dedinho. Se não tem, tem. Se não tem, não tem. Aí vem a letra C. A letra C vem a pergunta. Para que valores de x a função é crescente? Aqui, ó. Está despencando. Está crescendo ou decrescendo? Tá decrescendo. E agora? Crescendo. Está crescendo, está subindo ou está despencando? Mentira, tá decrescendo. Tá decrescendo. Então, perguntou, para que valores de x a função é crescente? Resposta nenhuma. Ou vazio. Vocês entendem que é nenhum, gente? Ela não cresce hora nenhuma? Aí vem a letra D. Para que valores de x a função é crescente? Desculpa, decrescente. Todos Ela é menos zero? toda decrescente? É. Para que valores ela é decrescente? Para todos os reais com exclusão do zero. Para todo o domínio.
para todos. Esse gráfico é bom. Esse gráfico é muito bonito. A primeira vez que eu apresento, todo mundo arrepia, depois todo mundo se apaixona com ele. Por isso que eu falo que amor, às vezes, não é à primeira vista. Você olha a pessoa e fala, não é interessante, depois a pessoa é tão encantadora, porque a gente fica tão preso na imagem da pessoa, né? A gente é tão maior Isso é do que a verdade. casa, né? Tem gente que é tão maravilhosa, fala, nossa, pessoa linda. Aqui, sempre que eu achava uma pessoa muito bonita, minha filha falava assim, mãe, como pode achar essa pessoa tão bonita? Minha filha, essa pessoa é maravilhosa. Porque ela ia na casca, eu via no contexto. Aí ela falava assim, aposto que a pessoa tem um sorriso bonito. Sorriso para mim é conquista. Se a pessoa não tiver um sorriso, ninguém ganhou. Não é aquela alegria, aquela coisa boa? Já é a primeira coisa boa. Gente, deprimida, triste, da preguiça. Voltando. Para que valores de x a função é positiva? Letra E. Onde é que ela é positiva? Me falem, esse lado é positivo ou negativo? Negativo. 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 Abaixo do mar. Paulo, desliga aí. Acima do mar. Positivo. Para que valores de x ela é negativa? Vocês estão vendo que ela é negativa antes de zero? Fiz uma pergunta, gente. Sim, dá pra ver. Sim. Hein? Todo mundo está me escutando? Antes de zero, ela é negativa. Letra F. Para que valores de x a função é positiva? Para que x ela é positiva? Ela é positiva nem aqui? Para que x? X Maior que zero. Por que eu não ponho menor igual e maior igual? No não zero, tem zero, né? é positivo, é negativo, ou no zero nem tem imagem? No zero Não tem nada. Aí vem a letra G. Quais são as raízes dessa função? Tem raízes ou não tem? Não Para tem. que Não valor tem. de x a função é zero? Nenhum. Solução, vazio ou nenhum. A letra H. A função tem máximo ou mínimo? Me responda. Não. Não. Nem máximo, nem Não é resposta? Nem máximo e nem mínimo. Nem Nem máximo, máximo, nem nem mínimo. Nem máximo e nem mínimo. mínimo. E nem mínimo. Pergunta I. A última. A função é par ou ímpar? Ímpar. Por que ela é ímpar? Vou Dobra. dobrar de vermelho. Dobrei de vermelho. Quando eu dobrei, dobro e dobro, ela cola? Cola. Cola. Colou. Então a função é ímpar. Ímpar. Quero saber se está bacana. Sim? Uhum. Tá, Lu. Lu, só uma dúvida. Pode Eu não perguntar. entendi muito bem essa pergunta da raiz. Ter raiz num gráfico passar no zero? Olha que bobagem, Marcos. Raiz é onde toca o eixo. Raiz ou zero da função. Você está vendo que é onde toca, toca, toca? Ah, tá. Aqui, toca alguma vez ou nem encosta? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Raiz é onde corta. Raiz da função, zero da função. Tá, beleza. Beleza? Tá bom. Aí eu vou fechar com o último gráfico. O último gráfico que vocês fizeram? Eu não. Uma Não, dúvida. Eu achei difícil também. Você achou difícil? Lu, gráfico é meu. É Pode algum perguntar. bloqueio. Hã? Gráfico é meu bloqueio. Gráfico é seu bloqueio? Ô, Tereza, se a gente ficar falando assim, parece que aquilo não sai da gente. É negativo. Não pode falar, Eu sempre falo. Eu falo assim, eu não sabia, hoje eu sei tudo. Se você senta na prova e fala assim, eu sei tudo, não tem nada que eu não saiba, parece que baixa um santo, você sabe mesmo. Agora, se você vai com medo, eu não sei, eu tô com medo, eu não sei, aí você não vai pra frente, não. Vamos tirar isso da nossa Isso é cabeça? verdade. Você lembra que eu não dei para você, eu não dei função, eu te dei aula num cursinho só de geometria. Aí você gosta de geometria. Uhum. Agora eu tô dando de função. Que tal a gente gostar de função? Você viu A palavra tanto que tem a função, poder, né, gente? a função de Palavra primeiro tem grau poder, hoje ficou linda, gente. Eu passei horas escrevendo essa aula de hoje para ficar uma aula muito A Lúcia bacana. gosta até de Função tá de boa mesmo. análise. Ah, ficou bacanérrima a função hoje. Então vamos lá. Lu, você dá para gostar até de análise.
A analítica, com 5 dedos eu mostro toda a analítica, meus números É amam a verdade, a analítica falou, é muito bom. Do É muito reloginho, bom. né? Fica ótimo, tudo vai ficar bom. Pega a circunferência, já acha bom fazer circunferência. A circunferência, a gente bate o pé, né, Fer? Assim, espaço, espaço, e a gente vai curtindo lá. Então, bem rapidinho para a gente fechar. E aí, minha programação está toda maravilhosa. -3, -2 terços, 2 terços, 3, não, 3 é aqui. Aqui, 2 no meiozinho, 2 no meiozinho, 1. Posso fazer pergunta? Bem rápido. Qual que é o domínio da função? Rápido. Letra A. De -3. Ixi, olha bem, Tereza. Eu começo em -3 ou eu começo antes? Começa antes. Então, o menino vê o 3, ele marca. É igualzinho aquela coisa. Você bate o olhar aqui. Não, começa antes. De Aí eu menos marquei 3 a também. mais infinito. Igual a Luísa coloca. Posso pôr R? Pode. Agora vamos para o conjunto imagem. O conjunto imagem aqui está -2. Tereza, você vai falar, eu começo em -2. Vê se você entende. Uhum. Andando. Para em 1 ou continuo? Para em 1. Ah, não, mentira, continua porque a reta é infinita. Só para se estiver fechado nos extremos. Continua, tem gente na rua. Aham. Então, imagem de -3 a mais infinito. Vê se procede, gente. É -2, não? -2, Lu. É -2. -2. Eu inventei. Eu gosto de inventar. Não, é lá em cima aqui. Aqui é -2, ó. -2 foi andando a mais infinito. Agora tá certo. Esse tá certo. Sim. Sim. Para que valores de x a função é crescente? Ela cresce ou desce? Desce. E agora? Cresce. Só Eu vou cresce. falar de -2 até 1 ou para que x? É X. X. Ela cresce. Ela é crescente de -2 a 0. Vê se a turma enxerga. Uhum. Não é o y. Para que x de -2 a 0? -2 aberto a 0 aberto. Ela cresce, porque aqui eu não coloco crescimento nem decrescimento. União. Sim. De onde, gente? Aonde mais? 2 e aberto a 2 a infinito. 3. 2 2 aberto. aberto até quando? Mais? Infinito. Muito bom? Pode falar. Eu não entendi por que é até 0. E até 0, Rafa? Olha que bonitinho, Rafa. Para que valores de x a função cresce? Olha, eu vou pintar de vermelho, ela está subindo. Estou subindo. Para que x? Para que x? Que x ela começa a crescer? -2. De -2, vou andando. Não. Até 1 ou x vai até 0? Ah, tá. Entendi. Você está olhando o y, ele perguntou para que x? Eu olho só o x. É isso mesmo. Aqui onde mais ela cresce? De 2 até quando? Rafa, olha aqui. Está crescendo. Para que x? De 2 até mais? Infinito. Infinito. Agora você me ajuda, Rafa, na D. Para que valor de x a função é decrescente? Está decrescendo. Para que x? menos infinito. Menos infinito. De menos Até infinito até quando? -2. A menos Até menos 2. 2. União de quem? Está decrescendo. União de 1. Ah, não, mentira. Isso, para que x? De 0 até quem? -2. Até 2. Quero saber se está bom. A Lu, letra. tinha alguém te chamando. Pode perguntar. Ô Lu, na letra B, Fala, eu Carol. poderia colocar y pertencente aos reais, tal que y maior ou igual a -2? Perfeito, Carol. A imagem de -2 a mais infinito. Perfeita. Aí vem a letra E. A letra E deve ser, para que valor x a função é positiva? Vê se é verdade.
Pan, É. pan e pan. Me fala onde é que ela é positiva, por favor. Aonde? Para que X? Rafa, para que X? Antes de quem? Menos infinito aberto. Menos 3. Todo mundo está me acompanhando? Sim. Ou entre quem? Menos 2/3 e 2/3. Olha bem, se ela é positiva nesse intervalo. Ou x maior que 3. Sim, gente? Sim. Letra F. A F está aqui no cantinho. Bem rápido, estou acabando. Para que valores de x a função é negativa? Para que x ela é negativa? Fale rápido. Para que x ela é negativa? Entre menos 3 e menos 2/3. Vou colocar hora sim, hora sim. Entre menos 3 e menos 2 aberto. União. Com 2/3. Entre menos 3 e menos 2/3. Tá, gente? Aqui é menos 2/3. Olha. União de 2/3 com 3. G, quem vai me falar o Marco. Quais as raízes dessa função? Para que valor de x a função é 0? Fala lá, Marco, onde é que ela é 0? Tá aí ou já saiu? Não, tô aqui. Quais são as raízes dessa função? Olha aqui. Ah, tá. É menos 3, menos 2/3. Menos 2/3. 2/3 e 3. Você não pode falar uma bobagem dessa. Agora, a pergunta que não quer calar. Ela tem máximo? Não, infinito. Não. Ela tem mínimo? Tem. Tem. Mínimo Menos em 2. Tem mínimo em y igual a menos 2. E por último, y igual a menos 2. A função é par ou ímpar? Aí eu Par. peguei nessa. Par. Por que ela é par? Que Ela dobra. simetria tá. Ela não dobra? Par. Entendi? Aí eu Entendi. começo as 2 últimas aulas. Estou fechando a minha aula com a seguinte pergunta. O que vocês vão receber amanhã cedo? O acompanhamento. Uma lista. O acompanhamento. A Gabi, que adora me entregar rápido. A Lara adora me entregar rápido. Tem umas meninas. A Livinha fica louca. Ela é uma das primeiras a me entregar. Fica desesperada para me entregar. Então, vocês vão me entregar. Eu vou resolver até quinta. Quinta, antes do horário, eu já entreguei. Quinta-feira, a aula vai ser diárias. Eu vou fazer um script para a aula. Eu achei bacana vocês irem me acompanhando e fazendo exercício. Não ficou legal assim? Ficou. Então já está fechada a nossa semana. Amanhã solta a lista. Quinta-feira, geometria. Tá bom? Diário. Beleza. Tá bom, Lu. Tá bom, Valeu Lu. demais. Aula hoje. Tranquilo. Ô, Lu, se você quiser mandar. Pode falar, Tereza. Ô, Lu, tem jeito de mandar o script com a lista? Ah, tá. Sabe por que eu não gosto? Eu sou uma pessoa cheia de mania. Eu odeio estar dando aula e o pessoal fazendo exercício. Se eu der, vocês são tão desesperados para fazer exercício, vocês vão querer fazer na hora. Tô mentindo, Tereza? Tem isso. Tem isso. Então agora, a gente vai relaxar, tem amanhã cedo vai a lista, tá prontinha. Posso mandar agora. Mas eu defino, amanhã cedo, hoje tal listinha igual a gente combinou. Cada dia. Entenderam o motivo? Tranquilo, Lu. Foi ótimo. Obrigada, viu, Lu? Ainda estou aqui. Posso ficar uns minutinhos. Tá bom. Tchau, Lu. Obrigada. Fechado, viu, Lu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.